Então, a terceira parte da nossa aula é uma continuidade, ela toca no consumo consciente, que na verdade já foi introduzido, né? Tudo, uma coisa estava entrelaçada na outra, e no assunto hoje bastante sensível das finanças éticas, que já entra numa questão institucional. Eu acho muito importante, né, fazendo uma ligação, né, entre o último tema que nós estamos refletindo e esse é o terceiro ponto, né? Primeiro que nós tenhamos a convicção de que essas aulas são um esforço de reflexão coletiva. Eu me incomodo um pouco com a palavra professora, né? Porque, na verdade, não estou eu a ensinar coisas, eu estou só fazendo o papel de facilitar uma reflexão, uma interlocução de ideias que sequer são minhas, né? Que são produzidas, que foram construídas por todos nós, de alguma forma. A grande novidade, justamente, do carisma da unidade é que todas as pessoas constroem a cultura e contribuem para a construção do pensamento, porque elas vivem essa cultura, que permite que a gente possa falar de um pensamento que nasce dessa cultura da unidade. Então, todos nós somos atores dessa construção dessa cultura. O consumo consciente é uma palavra até que hoje está muito em voga, né? Que envolve justamente a compreensão de que, justamente nessa sociedade de consumo, onde nós temos essa visão bastante forte do homem econômicos, do homos econômicos, que é aquele homem que produz, que consome, que sobrevive, é feito um movimento de estimulação permanente do consumo e se criam novas necessidades. E, com isso, o índice de endividamento e a questão da realização pessoal da pessoa, da sua satisfação, da sua identidade enquanto sujeito, passa por aquilo que ela consome. Então, o movimento do consumo consciente, ele justamente nasce dessa compreensão de que é preciso ter compreensão, nasce da compreensão que é preciso ter consciência de que os bens e a natureza não são inesgotáveis. Que os bens e a natureza precisam sobreviver às próximas gerações. Que nós devemos tomar consciência do que é necessário para a nossa sobrevivência, para a nossa vida, para o desenvolvimento das nossas condições de vida, tendo em vista a sustentabilidade, tanto no que se refere ao desenvolvimento econômico e tecnológico, quanto naquilo que se refere às nossas opções pessoais. O consumo consciente chama para uma visão pessoal. Então, o que eu consumo? Eu voto com a minha carteira. Vocês já ouviram falar essa expressão. Então, as coisas que eu compro, que eu adquiro, a origem delas, quando eu as compro, eu estou dando um voto para essa marca, para esse produto, para esse estabelecimento. Quando eu entro em determinado lugar, eu estou dando um voto. Eu estou dizendo, esse lugar, ele é passível de ser frequentado por mim. Eu compro esse produto porque ele é bom. Então, o consumo consciente envolve justamente eu saber de onde vem os bens que eu estou consumindo e, com isso, poder fazer opções dos bens, se eu quero, de fato, consumir aquela marca, aquele bem, se aquela empresa merece que eu impulsione a sua atividade através da compra daquele bem. E também, dentro da perspectiva do nosso carisma, passa por essa compreensão de que dentro da comunidade que eu estou inserido, dentro do contexto que eu estou inserido, o que é necessário para mim e o que eu posso compartilhar daquilo que são os meus bens, porque são meus e eu sou livre para doá-los ou para não doá-los. Então, o consumo consciente é uma mudança de mentalidade que nasce dessa cultura de compreender que nós somos todos membros de uma única família global. O Papa Francisco tem falado isso na sua encíclica. Somos membros da casa comum. É necessário rever os padrões de consumo. É necessário rever a forma em que o desenvolvimento tecnológico está se desenrolando. É preciso entender que os bens têm fim e que nós não somos os senhores do mundo e não somos os donos da natureza.
Nós compartilhamos um espaço comum, que é a Terra. E os bens que existem na Terra, eles são finitos. Já falta água em algumas partes do planeta. Falta alimento. A agricultura sofre ameaças. Então, todas essas questões vão exigindo de nós uma tomada de consciência maior da importância da nossa ação individual, mas nos chamam também a pensar nas decisões políticas que estão sendo tomadas e a participar e a tomar conhecimento das decisões políticas que estão sendo tomadas em relação aos bens, aos consumos, aos padrões de produção de alimentos e tudo esse mecanismo que envolve essas questões. É uma questão central. E por que que a gente fala de consumo consciente e finanças éticas? A palavra finanças éticas agora também, né, está bastante em voga, justamente porque existe essa tomada de consciência de que nós precisamos saber onde nós colocamos o nosso dinheiro. O que que os bancos fazem com o nosso dinheiro? Né? Quando eu aplico o meu dinheiro no banco, o que que o banco está fazendo com a minha poupança? Né? Para onde vai o dinheiro que eu aplico? Ele está financiando uma economia real, né? A economia real está movimentando, circulando bens e riquezas dentro de um sistema econômico que acontece de forma real, ou ele está sendo utilizado para fazer especulações financeiras, né? A palavra especulação financeira, eu vou pedir licença para ler o conceito dela, né? Para que a gente possa juntos partir dessa compreensão. A especulação financeira é um processo ou ato de negociar um ativo, seja uma ação de valor financeiro, uma commodity, ou uma cota de um fundo de investimento, um capital. Por exemplo, pensando em lucrar com a variação a curto prazo desses ativos financeiros. É uma forma de movimentar o mercado de uma forma rápida, por meio de suposições do que pode acontecer com o valor desses ativos. A gente escuta muito a palavra especulação imobiliária, né? Vocês já ouviram que os imóveis foram a um valor estratosférico. E aí a gente fala, mas não é real. Como é que pode um imóvel custar 1 milhão? Não é o valor real. Quanto custa de fato esse imóvel? Quem causa essa especulação? São os especuladores. Como que eles fazem isso, né? Então, onde nós estamos investindo os nossos negócios, o nosso dinheiro? Em quais empresas nós compramos ações? O que nós estamos financiando? Que tipo de atividade econômica? Quando eu compro uma ação numa empresa, numa SA de capital aberto, né? Que tipo de ação eu estou comprando? Que tipo de atividade estou financiando? Agora, existe um movimento muito forte, inclusive tem uma associação internacional que uma aliança global para banco com valores, né? A Global Alliance for Bank on Values. Eu não sei falar inglês direito, meu inglês é horrível. Mas, enfim, vocês podem... A sigla é GABV, né? É Aliança Global para Bancos com Valores, que é justamente uma rede internacional que trabalha com bancos éticos, né? Justamente porque esses bancos procuram utilizar todos os recursos que são depositados lá para viabilizar atividades econômicas e financeiras que tenham propósitos e valores sociais, que visem desenvolver a comunidade, que visem o desenvolvimento econômico sustentável social. Infelizmente, até ontem, eu fiz questão de pesquisar ontem, no Brasil não temos ainda um banco ético, né? Mas nós temos movimentos, instituições financeiras que procuram trabalhar de forma ética, né? Hoje existe uma alternativa aos bancos tradicionais, e aqui eu não estou dizendo que não devemos aplicar nos bancos tradicionais, que os bancos tradicionais são todos ruins, não é esse o discurso. Nós estamos fazendo um convite para que nós conheçamos o destino das nossas poupanças, que nós façamos um entendimento juntos de como o dinheiro das nossas poupanças está sendo empregado. Né? Não estou aqui fazendo um discurso contra os bancos, de modo nenhum. E façamos um exercício também de conhecer as outras formas de movimentação, de administração do nosso dinheiro. Existem instituições hoje que trabalham com investimentos
Você investe um dinheiro nessa instituição, ele vai emprestar o seu recurso para um empresário, para um empreendedor de baixa renda e vai remunerar esse recurso pelo juro da poupança e vai garantir o retorno do seu investimento. Se você, por exemplo, decide, né, fazer um investimento e quer viabilizar uma atividade econômica, olha que interessante, é uma instituição segura, regulamentada, você pode procurar essa opção. Temos as fintechs também hoje, que representam também uma alternativa aos bancos tradicionais, que nós podemos conhecer, porque não significa porque é fintech, que é startup, que é bom, não é isso, né? Podemos conhecer a atividade, entender como elas funcionam, como é que é a estratégia de poupança delas. Então, esse conhecer, compreender, questionar, trabalhar com essa possibilidade de fazer investimentos em outros lugares, nos torna consumidores mais críticos e nos faz fazer perguntas que começam a incomodar um pouco os sistemas hegemônicos, né? Porque a maior rentabilidade hoje é dos bancos maiores, mas isso é uma realidade inescapável. As instituições são formadas por pessoas, a política é formada por pessoas e nós somos pessoas. Nós temos a capacidade de fazer perguntas, de questionar, de nos interessar, né, de propor mudanças e de começar a trabalhar também de forma a criar esse movimento de consumo consciente, né? Dentro da economia de comunhão, isso já está acontecendo, já é possível. Dentro do cenário de negócios com impacto social, a gente pode conhecer instituição financeira que trabalham com propósitos sociais, a gente pode fazer essa pesquisa, tem um site que faz um mapa de todas as instituições bancárias que procuram investir em negócios com impacto social. Nós podemos, como consumidores, descobrir formas de fazer a nossa parte enquanto membros desse movimento cultural, que querem dar a sua contribuição para, de alguma forma, mudar a forma como as coisas são colocadas. Justamente porque o sonho, né, a gente tem uma utopia, né, que não é utopia, né, a fundadora do Movimento Focolare dizia, o mundo unido não é utopia, mas é um sonho audacioso, né, mas esse horizonte, mundo unido, exige esse caminho que nós estamos percorrendo. E muitas vezes inseridos dentro de um sistema de trabalho econômico financeiro que é altamente forte e também tem uma forte inclinação a reproduzir injustiça, nós podemos nos acomodar. E o que nós temos que fazer é perguntar, é fazer perguntas aqui, né? A gente teve uma intervenção muito positiva na aula. O que nós estamos fazendo de concreto, como cidadão, quanto comunidade, para colocar em questão esse sistema que é formado também por nós, por pessoas. Então, essa capacidade inesgotável que nós temos enquanto sujeitos de fazer alguma coisa para mudar o mundo, através da nossa consciência crítica, do nosso papel de construtores da cultura no dia a dia, mas também buscando instituições e formas de articulação para que isso possa ser colocado de alguma forma dentro do espaço civil. Nesse sentido, eu recordo algumas palavras que o Papa Francisco recentemente falou para os jovens nesses últimos encontros que ele teve, também da fundadora do movimento dos focolares, Chiara Lubich, que ela dizia assim, não se contentem com migalhas, vocês foram feitos para coisas grandes. Acho que muitos de nós ouviram isso, né? Quando era né? Quando era jovem, né, escutou isso, não se contentem com migalhas, vocês foram feitos para coisas grandes, nós nascemos para fazer coisas grandes, então esse horizonte de sentido, de capacidade de poder fazer alguma coisa que faz o coração da gente bater, acelerar, ter vontade de mudar, ele tem que permanecer vivo em nós, através desse ato da tomada de consciência do que envolve, né, o funcionamento do sistema financeiro também. Né? E se em alguns momentos nós somos tomados pela impotência, nós temos que acreditar que existem sim um movimento forte de contraposição a essa hegemonia, né? Essa hegemonia, uma palavra forte, mas é esse sistema que é, vamos dizer assim, de uma certa forma comandado pelas grandes instituições. Nesse sentido, é o convite que nós podemos
que eu me faço, né, diariamente, porque exige de nós uma autocrítica muito severa, no sentido de tomar consciência de como é constituída a nossa mentalidade, né, como eu me enxergo como sujeito, como eu entendo que eu sou uma pessoa realizada, se eu preciso ter todos esses bens, ou se eu tenho esses bens e, de fato, eles não fazem parte da minha constituição de pessoa, não se tornam um elemento constitutivo da minha dimensão como pessoa, eles são realmente bens que eu utilizo para servir, para me servir, também podem servir os demais, são perguntas. Passando para uma dimensão concreta, quais são as opções de consumo que eu faço, como é que eu posso fazer para privilegiar o comércio local. Eu tenho, essa experiência é uma experiência muito bacana. Eu posso comprar num empreendedor local, perto da minha casa, para favorecer aquela atividade econômica? Posso. Né? Eu posso impulsionar uma mercearia que está começando a sua atividade? Eu tô dando o meu voto, eu estou fazendo o meu papel de cidadão ali, né? Eu posso entender, escolher melhor o local onde eu adquiro os produtos, o supermercado que eu compro o meu produto, qual que é a prática que ele tem com os seus funcionários? Como é que ele trata os seus funcionários? Eu recentemente avaliei e pensei, olha, esse supermercado tem como política empregar imigrantes e idosos. Eu achei super bacana, eu vou procurar comprar sempre que eu puder aqui, porque eu estou votando eu estou validando a opção desse empreendedor, porque ele emprega idosos e emprega imigrantes. Então, isso é um movimento interessante. E para mais além, o banco que eu escolhi para movimentar o meu recurso, ele de fato, o que ele está fazendo com o dinheiro da minha poupança? Eu não posso ir para outras modalidades de investimento da minha poupança, onde eu vou guardar o meu dinheiro. O que eu posso arriscar, né? Os meus bens. E o Papa Francisco, me encaminhando para a conclusão, ele fala muito, em algum momento, né, quando ele falou, aqui nós estamos falando de economia, trabalho, economia, carisma da unidade e economia de comunhão, né? Tudo isso que nasce do carisma, ele disse que o empreendedor que resolve colocar o seu recurso dentro de uma empresa, ele está gerando trabalho e compartilhando renda, porque ele poderia pegar aquele dinheiro e aplicar numa poupança. Seria muito mais seguro, né? Mas a partir do momento que ele arrisca, que ele quer compartilhar, que ele quer produzir riqueza, ele está, de uma certa forma, movimentando a economia de uma forma ética, porque ele está compartilhando riquezas. Então, essa forma que nós podemos ler o mundo, que a cultura do carisma nos dá, é uma forma altamente inteligente e inovadora. Não, ela é uma forma inovadora e inteligente, nós estamos muito convencidos disso, e o mundo precisa desse tipo de solução, inovadora e inteligente. A possibilidade de valorizar a tradição, a história, aquilo que os nossos pais construíram, aquilo que os nossos avós nos deixaram, que as gerações passadas nos deixaram, que é riquíssimo, e aliar isso a esse momento histórico de mudança tecnológica, sem perder a tradição, a valorização, o respeito por aquilo que constitui a nossa raiz, né? Essa é a grande, acho que é a grande sacada, né, que o mundo de hoje pede. Na civilização na qual a cultura do descarte, né, eu uso enquanto é útil, quando não me é mais útil, eu descarto. Isso também, não só para o copo descartável, estamos usando copo de vidro, não só para o copo descartável, mas também para as relações. Enquanto a pessoa me é útil, eu estou com ela. A partir do momento que ela não é mais útil, eu a descarto. Por que as crianças e os idosos às vezes incomodam? Porque eles não estão produzindo coisas úteis para mim? Eles demandam de mim atenção, cuidado? Né? Esse tipo de pergunta que eu sempre me faço me leva a pensar, também é a cultura que promove o consumo consciente. Como eu vejo o mundo, como eu entendo a minha relação com os bens, com as pessoas, com o meu sentido de existência. Isso
uma pessoa íntegra pode fazer essa opção, né? É a novidade que o carisma fala. Por que a gente fala novidade cultural? Porque não é necessário a pessoa ter uma opção religiosa ou uma escolha consciente, né? Por uma determinada religião para ela fazer essa opção. Ela pode fazer essa opção porque é uma cultura que ela reconhece como uma cultura pela qual ela se identifica, né? Porque dentro do ser humano, né, que eu finalizo com aquela frase célebre da fundadora do Movimentos Focolares, existe esse DNA que é a capacidade de doar, de amar, que faz com que a gente encontre o sentido da nossa existência, né? Nessa capacidade de doar e amar. Eu penso que para essa última parte eu posso finalizar e vamos colocar o terceiro ponto para reflexão. Quais práticas do cotidiano podem contribuir para a construção de uma ética de consumo responsável e para a redução da pobreza? Boa reflexão a todos.